Fala, seus educaldes! Eu sou André Breda. E eu sou Alexandre Rabasso e esse aqui é o Falando de Áudio. André Breda, estamos de Vamos volta. lá, vamos Vamos lá, lá. voltamos. Agora é minha vez de perguntar, você vai ver só. Opa, Vai vingança, ver só. vingança. Na verdade, eu vou te perguntar sobre um assunto que acabou rolando quando a gente foi falar de VCA, DCA e grupo, que é pré-fader e pós-fader, auxiliares pré-fader e pós-fader. E como é que é esse negócio aí? Boa, boa. Isso aí é uma coisa que às vezes confunde a mente da galera, né? Mas, o Rabaço, eu gosto de exemplificar da seguinte forma. A gente falou isso, é verdade, a gente falou isso no VCA e DCA. Tem uma voz, tá? Sim. Quero mandar a voz pro fone do meu músico. Só que aqui na casa do K-Audio a gente só tem uma mesa para fazer PA e monitor. E o fone do meu músico está saindo dessa mesa que eu estou fazendo no meu PA também. Sim. Se essa minha voz estiver indo para o auxiliar, seja o número que ele for, o auxiliar que eu vou chamar de fone do meu músico, e eu quiser que quando eu abaixo no PA, abaixe no fone do meu músico também, ela tem que estar depois do fader, ou seja, pós o fader do PA. O que não é muito comum quando a gente está fazendo um monitor. Geralmente, né? A gente faz monitor com uma mesa, monitor e PA com uma mesa só, né? Com uma mesa só. Sim. Geralmente a gente tem essa mandada que a gente chama para auxiliar em pré-fader, ou seja, independente. O cara tá lá, tá feliz com a mix dele, com a voz dele no fone. Eu achei que a voz dele tá alta no PA, eu abaixo a voz dele no PA, ele não sente diferença, porque essa mandada está antes do fader. Muito bom. Mas é diferente do exemplo que a gente deu no nosso outro falando de áudio, que era sobre efeitos. Sim. Geralmente, também não é regra, a gente sabe que aqui tudo depende, mas geralmente a gente manda por efeito em pós-fader, porque se eu zerar a minha voz no PA, eu quero que zere no reverb também. Imagina você baixar a voz no reverb. Vai ficar só o reverb, exatamente. Imagina. Então não faz muito sentido. Mas o que eu acho que é legal a gente falar também é que assim, o pessoal pergunta muito assim, tem uma regra quando que eu uso pré, quando que eu uso pós? Não, né? É legal saber as duas funções e entender a sua necessidade aí no seu local de trabalho, né? Como você está usando auxiliar. Tem auxiliar que você pode usar para fazer monitor, tem auxiliar que você pode usar para fazer efeito, tem auxiliar que às vezes a pessoa precisa para fazer uma live. E aí, quando você mexer na mixagem do PA, vai mexer na mixagem da live também. Então, acho que depende muito. É conhecer, né? E aplicar na sua condição. Eu acho que é isso. E quando você está fazendo um monitor, como é que você faz? É tudo pós, tudo pré? Quando eu faço monitor, eu faço o plano X do Renato Carneiro, que é todo mundo pós-fader, menos o instrumento do músico para o próprio músico. Por exemplo, o baixista. O baixista ouve todos os instrumentos pós-fader, menos o baixo. Por que isso? Porque depois que eu faço isso para os músicos, eu fico ouvindo a mix, que seria a mix do master. E aí, eu fico ouvindo aquela mix ali e fico com os masters na mão. E aí, imagina que o baixista vai fazer um solo. Não é muito comum o baixista fazer um solo. Aqui é uma maldade, porque são tão bonitos, né? Os solos de baixo. O baixista vai fazer um solo. Quando o baixista vai fazer um solo, ele tem um espírito de guitarrista e ele pisa no pedal para dar um gásinho, né? E aí, aquilo ali entra alto para todos os músicos. E aí, o que eu faço? Eu vou lá no master fader do canal do baixo e abaixo para todo mundo. Fica confortável para todo mundo. Mas eu não mexia na mixagem do baixista, porque ele precisa daquele baixo mais alto para ele fazer aquele solo incrível que ele vai fazer, por exemplo. E aí isso serve para todo mundo, para guitarrista, para todo mundo. Então, eu acho que a única coisa que eu uso pós-fader para todo mundo é a voz do cantor. Porque a voz do cantor, ou o instrumento do cantor ali, aquilo ali é a coisa meio que principal do que está acontecendo ali, né? Então, quando o cantor canta alto assim demais, e eu preciso abaixar a voz até para ele, às vezes,
eu já vou no fader e abaixo para todo mundo, porque eu acho que vai sair para todo mundo. Mas isso também não é uma regra, não. No Djavan, por exemplo, que foi o último artista para quem eu fiz monitor, eu tinha um canal separado de voz só para ele, com a equalização que ele gostava mais, com a compressão que ele gostava mais, é só para ele. E aí o outro era pós-fader para todo mundo, porque era todo mundo da banda ali. E é isso. Mas eu tinha um canal de voz só. Eu tinha vários canais que eram duplicados só para ele, porque ele gosta de umas coisas um pouco diferentes assim do que o resto da banda gosta, para ficar mais confortável para ele e não atrapalhar a banda. Basicamente toda a harmonia eu tinha dobrada para ele ficar mais feliz ali. O que a gente não faz pelo monitor, né? Pois é verdade. Sabe uma doideira que eu inventei? Não sei se eu inventei ou se fui criando assim, ou se eu copiei de alguém, porque como você disse, né, nada se cria, tudo se copia. Mas em musical, a gente só tem uma mesa para fazer tudo, né? A gente tem uma outra mesa de monitoração. Os músicos, beleza, eles têm o personal mixer lá, eles fazem essa mixagem. Mas o palco, quem faz é quem está lá na frente. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente manda os grupos, que a gente, inclusive, falou aqui já sobre eles, a gente manda esses grupos para as caixas de retorno, né? Sim. Geralmente são fly. E aí, bateria, todo mundo um pouquinho ali. Mas o que eu comecei a fazer? Tem um auxiliar específico, que esse auxiliar, nas mesas que permitem isso, vai para todas as outras caixas de auxiliar. Então, quando a mesa me permite isso, eu faço isso. Senão, eu volto com o canal para fazer essa mandada. E esse cara, ele é pré-fader e ele está fora de safe. Ou seja, ele muda a cada cena quem está indo para ele. Então, se tem uma música que a orquestra está tocando super baixinho, mas o artista, a atriz, o ator precisa ouvir o pianinho porque está dando o tom da música que ele vai entrar. Então, naquela música só o piano fica mais alto no palco. Na música seguinte, ele volta pro lugar dele normal ali, na cena seguinte, no The Snapshot. Então a gente vai sambando. Aí isso flexibiliza o ator a falar assim: queria ouvir mais piano nessa música. Posso? Pode, nessa música tem um pouquinho mais de piano que está dando ali a noção melódica para ele. Eu queria ouvir um pouquinho da caixa aqui para eu ter o ritmo dessa música que é difícil para eu entrar. Beleza, li só um pouquinho de caixa. E aí vai limpando o palco, porque se eu for aumentando tudo que eles forem pedindo, chega uma hora que o palco está muito sujo, né? Uma loucura, E aí eu uso as duas coisas, uso pós e uso pré, na mesma caixa. Muito legal, muito legal. E tem uma coisa, eu preciso falar isso, como você falou que tudo se copia, e é verdade. Essa coisa do plano X, é claro que o Renato ele desenvolveu isso de um jeito que ninguém mais fez, né? Mas quem botou essa minhoquinha na minha cabeça de trabalhar assim pós-fader foi o Beto Santana, que é um amigaço lá de Salvador. O Beto fazia o Rapa. Olha quanto tempo, tem muito tempo isso. Eu tinha uma locadora muito pequenininha. Você vê, aí a gente foi fazer o show do Rapa. Olha quanto tempo tem isso. E a gente tinha uma mesa de monitor que era uma Yamaha daquelas meia de plástico, assim, 3210, 3212. Antes da GA, antes daquelas de plástico M3000, já era uma de plástico, mas era uma de plástico menos pior. E ela não tinha fader. Nenhum fader. Tudo era era tudo knob, tudo auxiliar. Não tinha pré-pós, não tinha esse negócio. E aí ele aceitou fazer nessa mesa. E depois da passagem de som a gente ficou conversando. E aí ele falou, eu aceitei fazer nessa mesa e tudo, mas me atrapalha muito porque eu gosto de fazer pós-fader. Porque se o instrumento entrar alto para alguém, ele entrou alto para todo mundo. Então eu abaixo. E quando ele me falou isso, cara, eu falei, rapaz, não é que é verdade? Sim. E aí, muito antes de eu conhecer o Renato, eu passei a usar tudo pós-fader. E por conta do Beto, né? Eu copiei do Beto e não do Renato. E aí o Renato ainda desenvolveu a coisa de um é pós-fader, o outro é pré-fader, não sei o quê. E aí fechou a tampa de vez. Foi elaborando, né? Aí fechou a tampa de vez. Sim. Aí fechou a tampa totalmente, assim, de copiar os dois, assim. Adoro. Bom você falar isso, porque vira e mexe surgem lendas urbanas por aí de que técnico de monitor, depois que o show começa, tira a mão. É bom não é verdade. Tirar essa lenda aí, gente, pelo amor de Deus. Olha lá, hein? Olha lá. Senão vai atrapalhar a dinâmica do músico. Não, né, gente? Ajuda o teu músico. Ajuda o teu músico. Pelo amor de Deus. Ajuda o teu músico. Pré ou pós-fader, ajude o seu músico. Ajude o seu músico. Cara, lá no PA você não mexe?
Não sei, tem uns caras que começou o show é cerveja. Pois é. Aí toma cerveja. Você sabe que o álcool atrapalha muito a audição, né? Não ouvi. O quê? O álcool atrapalha muito a audição. Não, foi uma piadinha, desculpa. Desculpa, eu fui lento nessa. Mas atrapalha demais, bicho. E aí o cara já tomou 3 cervejas, mas ele tá tudo bem, não precisa mexer mesmo, né? A Tá pré, tá pós, pra ele tanto faz, né? tanto faz. Mas eu acho que tem que ajudar o músico mesmo no monitor sem atrapalhar o músico, tem que ajudar sem atrapalhar. Então eu acho que essa forma de fazer, que é o plano X do Renato, é a melhor forma de você ajudar todo mundo sem atrapalhar o músico que está tocando. Porque o músico tem muito apego ao instrumento dele, sabe? Não pode mexer. E normalmente o instrumento do músico, o próprio músico, está um pouquinho acima da mix. Então ele está ouvindo ali, para ele está tudo certo. Se você começa a mexer naquilo, ele começa a né, te olhar de cara feia. Então, se você mexe no fader ali, você está arrumando a mixagem para todo mundo e não está mexendo no instrumento dele. Eu acho que é uma forma muito legal de você ajudar o seu músico sem atrapalhar o músico. Muito bom. Vou então fazer uma pergunta. Renato Carneiro. Viva! Mas vou fazer uma pergunta para a galera aqui. Quero saber como é que a galera trabalha. Bota nos comentários. É uma boa pergunta. Pré, pós-fader, como é que vocês fazem com monitor, como é que vocês fazem com efeito. Vamos descobrir como é que esse povo trabalha, o Rabasso. Pois é, vai que surge uma forma nova aí. Mas se surgir, a gente vai falar aqui, porque aqui a gente está fazendo sempre o quê? Falando de áudio. De novo sincronizado. Gostei disso. É isso aí. Até a próxima, galera. Até já. Valeu.